Olá, eu sou Jean Paulo e sou especialista em fotografia e em vídeo e há mais de 20 anos eu atuo nessa área. E há pelo menos 12 anos também sou especialista em marketing digital e tudo desse universo de YouTube, internet, tecnologias, enfim. Essa é a minha grande área de atuação. E juntando tudo isso, todo esse meu conhecimento em marketing, em iluminação, em imagem, em estratégias digitais como um todo, eu criei um negócio incrível. Uma sala de podcast com o que tem de melhor em termos de equipamento, estrutura e resultado final que existe no Brasil. E além de ter criado uma sala incrível, onde a gente consegue uma qualidade de imagem incrível como essa que vocês estão vendo, diferente de basicamente aí tudo que existe por aí, eu consegui também desenvolver uma super estratégia para fazer um podcast crescer. Por quê? Não adianta ele só ser bonito, ele tem que crescer, ele tem que ter uma estratégia por trás para ele bombar, porque só o que existe no mundo é podcasts com 6 meses de duração que não conseguiu atingir nem as 5.000 visualizações no YouTube. Hoje nosso estúdio tem por volta de 8 meses e nosso maior podcast atualmente, lembrando que é um podcast de nicho e local, já chegou à marca dos 140.000 visualizações no YouTube, o que é uma marca muito legal e muito difícil de conseguir. A prova é que a maioria dos podcasts, pelo menos daqui da minha região, não conseguiram atingir essa métrica, tá? Tudo isso por conta de uma estratégia que eu criei. Estratégia essa que eu extraí lá do marketing digital. Sendo assim, eu criei todo esse negócio com o único propósito de fazer você aparecer para o mundo inteiro na melhor qualidade possível, na velocidade maior possível. Na verdade, a velocidade de você, na verdade, a velocidade depende apenas de você. Aqui a gente possui várias estratégias e você determina o quão rápido quer crescer, pois essa velocidade depende do tanto de investimento que você faz no projeto. Então, eu criei 2 formas para você se beneficiar de todo esse meu conhecimento, de toda essa tecnologia que eu desenvolvi única e exclusivamente. A primeira forma, logicamente, é a mais simples, é você fazer parte do nosso negócio, você alugar a nossa estrutura, alugando também todos os serviços que a gente faz por trás. Ou seja, você chega aqui, a gente cria um contrato bem legal e tal, e eu mostro todos os serviços que eu faço. A gente cria o podcast e eu vou cuidar de tudo, tá? Da gravação, da divulgação, das postagens, da estratégia de crescimento, dos impulsionamentos, enfim, de tudo que você precisa, você não vai se preocupar com absolutamente nada. Essa, logicamente, é a opção mais viável para a maioria das pessoas, porque você não vai precisar gastar a mesma coisa que eu gastei. Você simplesmente vai alugar e ter uma partezinha desse negócio aqui, tá? Para explicar mais sobre esse serviço, eu gravei um vídeo especificamente para isso. Então, se essa é a sua opção, tem um vídeo aqui explicando todos os detalhes dessa opção. Então, só para falar assim por alto, o valor desse aluguel mensal para você, ou seja, o mínimo que você vai pagar aí para começar uma estrutura dessa, é por volta de R$4.000. Então, dependendo do plano que você escolha, dependendo da velocidade que você quer ir, você vai pagar aí de R$4.000 a uns R$10.000, tá? Então, se você quiser, vem até aqui pra gente criar um projeto para você. Mas o grande foco desse vídeo não é falar sobre isso, não é falar sobre o aluguel, é para falar de um outro tipo de cliente, do cliente que quer ter sua própria estrutura, que no caso não quer alugar aqui o nosso espaço, um cliente já maior, um cliente já com outras visões, um cliente que já quer ser dono de tudo e completamente independente. Então, o segundo serviço que eu criei é um serviço de consultoria, onde você me contrata e eu monto toda essa estrutura para você. Ou seja, nesse segundo plano, eu vou usar toda a expertise que eu acumulei ao longo desses 20 anos, conhecimentos esses que na maioria é segredo de Estado, para criar algo com exatamente essa mesma qualidade para você. Então, vou falar um pouco mais sobre essa consultoria e descrever todos os serviços e inclusive preços disso aqui, tá? Mas antes disso, vou contar algumas histórias bem interessantes de como foi que eu aprendi toda essa parada. É rápido, tá? Mas é bom só para contextualizar. Como eu disse, dessa parte de fotografia, dessa parte mais visual, de imagem, de luz, é minha grande especialidade, tá? Há 20 anos eu mexo com isso, consegui chegar a níveis muito elevados. Então, assim, não tem nem o que dizer, vocês já estão vendo aí a qualidade, uma qualidade completamente diferenciada. E esse é um dos meus grandes diferenciais em relação a qualquer outro podcast do Brasil. Eu afirmo com certeza, não existe nenhum podcast do Brasil com essa qualidade de iluminação,
de câmera, de imagem final. Porque a maioria dos caras, eles podem ser muito bons de podcast, de ser apresentadores, de outras estratégias, mas nenhum deles tem essa expertise em termos de imagem, tá? Essa é a minha formação básica e por isso esse grande diferencial. Já a parte de estratégia de podcast, que é o que eu quero falar agora, eu aprendi muito com o maior do Brasil. O maior do Brasil é o Flow. Foi criado lá atrás pelo Igor e pelo Monark, há mais ou menos 4 anos da data que eu gravo esse vídeo. E eles realmente foram os desbravadores e criaram muita coisa, né? Eles, na verdade, criaram esse mercado e eu estudei tudo com eles e tô replicando todas essas paradas, tá? Então, antes de eu montar a sala, ou seja, eu já entendia tudo de marketing, já entendia tudo de iluminação. Mas, mesmo assim, deu muito trabalho. Eu passei quase 1 ano para conseguir montar essa sala, para descobrir cada parafusinho que tem que se comprar. Na verdade, eu já tinha um bocado de equipamento, eu já trabalhava com vídeo, já fazia várias edições, mas assim, o mundo normal do videomaker não tem nada a ver com o mundo do cara do podcast, tá? Aqui é um outro tipo de coisa. Por exemplo, o mundo de uma produtora de TV não tem nada a ver com podcast. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de uma televisão que está querendo justamente contratar esse serviço de consultoria para criar um podcast. Porque os caras são da televisão, mas mesmo assim, aqui é coisas completamente diferentes. E o grande problema de tudo isso é que ninguém ensina sobre essa parada, tá? Se você procurar em todo quanto é lugar, ninguém vai te ensinar exatamente tudo o que você tem que fazer para montar uma sala dessa. Os que conseguem descobrir mantém esse segredo a 7 chaves. Ou seja, isso não é um conteúdo que qualquer videomaker, não é só porque o cara trabalha com videomaker que ele consegue fazer um podcast. Não estou falando dele gravar um vídeo ele consegue até gravar em qualidade, beleza. Agora, criar toda a estrutura de um podcast como uma sala dessa é muito mais complexo. Então, tá cheio de gente tentando em diversas qualidades, mas poucos conseguem, de fato, atingir esse resultado final. Porque, como eu disse, é um negócio muito novo e todo negócio muito novo, todo mundo que aprende segura muito bem. Então, eu mesmo com toda essa experiência de 20 anos aí de audiovisual, de fotografia, ainda demorei mais de 1 ano pesquisando todo dia, tentando descobrir. E aí, como foi que eu aprendi essa parada? Eu disse que aprendi com os caras do Flow, tá? Mas eles não me ensinaram assim, ou seja, eu não fiz um curso com eles. Foi a custa de muito estudo, de muito, digamos assim, vendo making-offs, de tentar ver assim, o por trás das câmeras, tentar dar um zoom e descobrir que equipamento era aquele, enfim. E aí eu fui atrás dos melhores equipamentos do mundo. Inclusive hoje eu tenho equipamentos que nem o Flow tem. E já eu vou falar um pouco sobre isso para vocês entenderem, tá? Como eu disse, esse é um dos estúdios mais modernos que existe no Brasil. E é um negócio de uma especialidade tão grande que, por exemplo, na minha área, os meus concorrentes aí da fotografia e do vídeo, que também já estão há 20 anos aí trabalhando, não conseguiram colocar uma sala no nível dessa, tá? Fotografia hoje já está um pouco desacelerando e, enfim, todos que eram grandes estão tentando buscar novas coisas e tem pelo menos 3 aqui na minha cidade tentando fazer a coisa que eu fiz, tentando descobrir esses passo a passos, mas como eu estou dizendo, nem os caras mais especialistas sabem. Na verdade, eu descobri o segredo, como assim, quase todas as grandes empresas, toda grande empresa tem o seu segredo empresarial, né? Que é o que faz ele ser diferente, o que faz ele ganhar aquela concorrência e outra. E esse segredo, logicamente, é bem escondido. Então, assim, já para começar falando desse meu serviço de consultoria, a primeira coisa que tem que ficar claro, tá? Eu só consigo fazer esse serviço de consultoria para alguém que queira montar a sua própria estrutura, mas eu não vou prestar esse serviço para alguém que queira montar uma sala para alugar essa sala, ou seja, eu não posso montar uma sala para um concorrente meu, completamente diferente. Digamos, se um fotógrafo ou um cara do audiovisual quisesse me contratar, minha consultoria, para eu criar uma sala para ele alugar essa sala para outras pessoas, como eu faço, então para esse cara eu não vou fazer. Ou seja, é uma das primeiras cláusulas que está no meu contrato, que quando eu prestar essa consultoria, a pessoa não pode alugar o seu estúdio para outras pessoas, tá? Porque, na verdade, como eu descobri algo muito exclusivo, eu não posso criar um concorrente. Na verdade, posso, mas não tenho a menor vontade de criar um concorrente para mim mesmo. Da mesma forma como eu fiz com a fotografia há 15 anos atrás, eu descobri uma técnica muito incrível e passei sozinho com ela por pelo menos uns 15 anos e, digamos assim, hoje os caras conseguem fazer fotos que eu conseguia fazer há 15 anos atrás, tá? E foi isso que fez uma grande projeção na minha carreira. Agora, basicamente, todo mundo descobriu aquele meu segredo, porque não tem como, assim, uma hora todo mundo vai descobrir, mas eu ganhei muito terreno. E aí, quando todo mundo já descobriu,
puf, eu mudo de negócio. E agora, do mesmo jeito, descobri um novo segredo, consegui criar uma grande qualidade num novo nicho e vou segurar, lógico, isso por muito tempo. Mas abro para fazer essa consultoria exclusivamente para quem quer montar a sua estrutura para você mesmo, tá? Então já fica claro aqui, se você por acaso está querendo montar essa estrutura para alugar para um terceiro, eu não vou prestar a consultoria, ok? Então, isso está lá no nosso contrato. Então, assim, vou terminar de explicar outras coisas. Quando eu estava pesquisando e, enfim, vendo a possibilidade de eu montar essa sala, como eu disse, eu demorei 1 ano para montar a sala, eu buscava todas as informações que eu via na internet, tá? Então, assim, tem muita coisa na internet, mas não tem como montar completo. Tem uma partezinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e outra a gente capta nos making-offs, nas entrelinhas, enfim. Foram horas e horas e horas e horas assistindo coisas, fazendo pesquisas para eu tentar descobrir, e o resto que eu não descobri eu consegui inventar porque eu já tinha, como eu disse, toda essa expertise aí de 20 anos na área, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu queria saber era quanto custava uma sala dessa e, justamente, vendo os caras do Flow, eu tive as primeiras respostas, porque eu já queria ter uma base de quanto ia custar a minha. Lógico que quando eu comecei a criar o projeto, eu não pensei que ia ser tão legal quanto foi, né? Mas, enfim, eu queria ter essa ideia por alto. Então, assim, só para vocês terem uma ideia por alto, para saber se vocês querem montar uma estrutura própria ou não, os caras do Flow falaram que, na época deles, 4 anos atrás, eles montaram a primeira estrutura deles, uma estrutura muito simples em relação a que é hoje deles, tá? Eles montaram por coisa de R$150 mil, tá? Então foi um investimento inicial, só de câmera, de luz, enfim, dos cabos, dos fios, dessas coisas todas, tá? E aí eles passaram mais, se eu não me engano, 1 ano, e aí eles já ganharam um bocado de dinheiro e aí eles criaram uma nova sala. Nessa nova sala eles já conseguiram investir R$300 mil para criar essa nova estrutura. E tem a parte de tecnologia, por exemplo, que é a plataforma a gente meu irmão, usa. dá pra... Assim, Quanto tem de equipamento lá? Só no Flow. Ó, tava falando com ele. Hoje... As câmeras lá, pô... Não, a gente usa exatamente esse kit aqui, ó. É esse kit aqui que a gente usa. Na época, eu paguei... Bom, eu fui buscar fora, né? Mas se eu fosse comprar no Brasil, na época ia custar 50 conto cada um e são 5. Tem os microfones. Os microfones são o SM7B, que custa $400. Aqui no Brasil é 4 mil e poucos reais, tá ligado? Total, assim, pra montar o estúdio nível Flow, uns R$400 mil. Tem os com braços. móveis, uma mesa daquele tamanho, ó, uma mesa pro cara, enfim. Mas assim, 400 mil. é porque assim, lembra, tudo tem a ver com, o cara que vem aqui, experiência Flow. Sim. O melhor que a gente pode apresentar tá ali. Legal. Tá ligado? Então eu fiquei mais ou menos com esses valores na cabeça, tá? E comecei a pesquisar e criar a minha própria sala, tá? No final das contas, eu terminei gastando isso há um ano da data que eu gravo esse vídeo. Eu terminei gastando para montar essa sala aqui, não sei precisamente, mas foi cerca de 290, quase R$300 mil. Então foi mais ou menos esse o valor que eu fiz há mais ou menos 1 ano atrás, tá? Na verdade, 1 ano e meio, porque eu comecei a comprar as coisas, eu não comprei tudo de uma vez, eu fui comprando durante 1 ano, então eu gastei mais ou menos R$300 mil para montar essa qualidade. Então, para qualquer pessoa montar uma qualidade para essa, é daqui para cima, tá? Porque a pessoa vai ter que pagar a minha consultoria, lógico, que tem um certo valor, lá no final vou dizer quanto, e também comprar toda essa estrutura. Então, hoje, eu só crio projetos do tamanho do meu projeto. Por exemplo, se alguém quiser um projeto menor, eu não faço um projeto menor, eu só faço um projeto dessa qualidade e vou já dizer para vocês a diferença dessa qualidade para outros projetos menores, tá? É possível fazer um podcast numa qualidade menor? Lógico que é possível, tá? Mas no mínimo aí, numa qualidade, digamos assim, ruim, você vai gastar hoje 150 a 200 mil reais, tá? É muito difícil gastar menos que isso. Se gastar, meu Deus do céu, a qualidade vai ser horrível, assim. Talvez se você comprar um celular, enfim, até um celular, assim, por exemplo, só para vocês terem uma noção, um celular desse que filma razoavelmente bem, nem se compara a uma câmera dessa, custa 14 mil reais, tá? Então, no mínimo, a pessoa teria que comprar aí 3 celulares e só aí a gente já tá falando de quase 40, quase 50 mil reais aí. Então, realmente é uma brincadeira cara, digamos assim, tá? Mas vou falar um pouco mais para vocês. Então, um dos grandes diferenciais do meu estúdio é que eu queria uma operação o mais simples e enxuta possível. Por exemplo, tem estúdios que conseguem fazer algo, enfim, digamos, metade da nossa qualidade, mas precisa de muita mão de obra, tá?
Então, a maioria dos estúdios, para funcionar, os caras precisam, às vezes, de 3, 4 a 5 pessoas na operação. Enquanto mais simples forem os equipamentos, mais eu vou precisar de uma pessoa, de um humano, uma pessoa por trás, expert na coisa, né? E a coisa mais difícil é achar gente expert nisso, para prestar serviço para vocês, tá? Então, eu não queria criar o meu negócio e que esse negócio dependesse da expertise do funcionário que eu ia contratar, porque aí eu ia ficar muito limitado, ia ficar muito amarrado, porque eu não sabia se eu ia encontrar alguém, enfim, com toda a expertise que eu precisava, tá? Então, para que a gente precisa de um profissional muito bom? A gente precisa de um profissional muito bom para operar a câmera da melhor forma, para criar a luz da melhor forma, para operar o som, para editar da melhor forma, enfim, é uma série de processos que tem para a gente conseguir realizar tudo isso e fazer uma qualidade dessa. Então, dá muito trabalho tanto na captura quanto também na pós-produção, tá? Por exemplo, uma das coisas mais difíceis e mais importantes de um podcast é justamente o áudio. Esse áudiozinho que vocês estão ouvindo agora é das coisas mais difíceis de se tratar. Então, normalmente, a pessoa demora quase 2 a 3 horas só para tratar o áudio de um podcast. E o cara tem que ser muito bom de áudio. Então, num estúdio assim, tipo Flow, lá tem um especialista de câmeras, tem um especialista de cortes para fazer os cortes depois. Tem um especialista de iluminação, ou seja, já são 3. Tem um especialista de som, um cara só para capturar o som da melhor forma e depois tratar esse som. Também tem um especialista de estratégias digitais, que é o cara que vai trabalhar lá dentro do YouTube, nas tecnologias, para fazer o podcast crescer. Então, só aí eu já falei 5 e tem muito mais, tá? Então, tudo isso eu estou dependendo de gente boa para fazer e também aumentando os custos do dia a dia, os custos físicos do negócio e também, assim, eu fico meio que na mão deles, tá? Porque, assim, quando o nosso negócio depende da expertise do funcionário, a gente está, assim, um pouco assim à mercê deles. Então, eu não queria isso. Eu queria criar um estúdio que eu não dependesse de ninguém, ou seja, um estúdio o mais automatizado possível. Para isso, eu tinha que investir em equipamentos muito melhores, equipamentos muito mais diferentes, equipamentos que já fizessem a maior parte das coisas sozinha, que eu precisasse montar uma vez e depois eles funcionariam aí meio que quase no automático. E foi justamente fazendo isso que eu quebrei a cabeça durante 1 ano para eu criar essa configuração. Ou seja, no primeiro momento eu aprendi a fazer uma sala igual, digamos, uma sala do Flow, que é uma sala com qualidade muito boa, uma das melhores que tem em nível de Brasil, mas que precisa desse tanto de profissional para trabalhar. Então, baseado no desenho da sala deles, depois que eu aprendi a fazer tudo que eles fazem, aí eu fui pensar para criar a minha, tá? Então, eu olhava assim, não quero depender de um cara de um som. Então, como é que eu posso fazer um som mais fácil, mais legal e que não precise de tanta edição? Aí fui estudar para desenvolver uma estratégia. Depois um cara da luz. Como é que eu posso criar uma luz que eu não precise de um técnico lá de luz para ficar toda hora mexendo? Como é que, por exemplo, eu posso mudar toda essa configuração da luz sem depender de alguém para ir mexer lá na luz? Então também descobri essa coisa. Só para vocês terem noção, hoje tudo é robotizado, tudo está aqui no celular. Eu posso mudar todo o meu esquema de luz só apertando um botão. Então assim, do jeito que eu fiz, se eu for montar a sua sala, eu vou criar várias configurações de uma só vez. O operador que vai operar a sala não precisa saber criar as configurações, porque eu já criei as configurações, ele só faz apertar um botãozinho e todas as configurações mudam, tá? E isso aqui é o legal. Tanto nas câmeras, as câmeras são tudo pré-configuradas, se alguém mexer na câmera, só vai lá, aperta o botãozinho e volta toda a configuração, e isso é muito legal, ou seja, tudo através de presets. Qualquer problema que der, o cara só aperta um botão e a coisa volta toda. Por exemplo, só para ensinar um cara a mexer numa câmera, aí bote tempo, tá? Bote estudo, enfim, o cara tem que fazer um curso de fotografia para aprender a mexer na câmera. Mas eu chego, programo toda a câmera, crio presets, salvo configurações que mesmo que a câmera apague, resete, alguém mude, ele só faz apertar um botãozinho e a câmera volta exatamente para aquele estado que eu pré-configurei anteriormente. E assim é em todas as configurações, todos os âmbitos que tem numa sala de podcast. Então termina que na minha sala eu consigo operar a sala inteira sozinho, ou seja, ao invés de eu ter 5 profissionais, eu tenho um profissional. No caso aqui, eu
Mas o mais legal é que eu nem preciso de alguém com a expertise toda que eu tenho para operar a sala, porque eu criei um formato tão legal que eu digo que essa é a parte inédita, essa é a parte que a gente tem, que outras pessoas não têm, que uma pessoa, digamos, leiga, com um pequeno treinamento, consegue fazer toda essa operação. Ele não consegue criar uma coisa nova, porque aí ele precisa de, enfim, muita expertise. Mas como eu digo, como eu crio presets para tudo, ele vai conseguir sim operar aquela sala normalmente sozinho, tá? Então você já tem uma economia absurda aí de material humano, além de não depender da expertise dele, ou seja, pode ser qualquer pessoa basicamente. Então, pelo valor que você paga pela essa consultoria, na verdade não é só uma consultoria onde eu vou lhe dizer o que fazer, eu vou fazer tudo, eu vou fazer toda a implantação do negócio para você, tá? Então eu vou comprar todos os equipamentos e vou dar o treinamento para o seu funcionário. Outra cláusula muito importante do contrato é: o seu funcionário não pode ser alguém que já trabalha com audiovisual. Como eu disse, tudo isso que eu criei é algo muito único, é algo muito meu, é uma expertise assim muito forte e, enfim, eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar isso a quem já é da área, a um outro fotógrafo, a um outro cinegrafista e tal. Então você vai contratar alguém que não seja da área e eu vou dar todo o treinamento para ela, tá? E daqui a pouco eu vou explicar tudo que eu vou ensinar para a pessoa. Então, depois que eu implantar tudo, tipo assim, para a gente fazer uma sala dessa, a gente demora em média uns 2 meses, que é o tempo que leva para chegar a todas as coisas e o tempo que leva para implantar, né? Antes de 2 meses é muito difícil fazer isso. Depois disso, depois que eu montar toda a sala, eu vou dar o treinamento para a pessoa. Esse treinamento dura 2 semanas. Depois do treinamento, a gente ainda tem mais 2 meses que eu posso dar consultoria, ou seja, eu posso tirar dúvidas de algum problema que o cara tiver, alguma coisa que ele esquecer. Eu vou passar 2 semanas treinando o cara, o seu funcionário, e depois eu fico mais com 2 meses ainda com certo vínculo. Depois disso, acabou o nosso contrato. E aí é você sozinho e ele, né? Mas nesses 2 meses já dá para ele conseguir fazer toda a operação da melhor forma possível. Exatamente do jeito que eu faço aqui. Então o mais legal disso, desse meu estúdio, dessa minha consultoria, dessa minha técnica, é que ele não precisa de alguém muito especializado. Porque as câmeras, toda a configuração que eu faço é o mais legal da parada, tá? Então só mais alguns detalhes aqui para vocês entenderem. Depois que você me contratar, a gente vai fazer um contrato onde eu vou dizer tudo que eu vou fazer. Vou dar o meu preço e um preço estimado dos equipamentos, tá? Então não dá para eu dar um preço preciso dos equipamentos. Ele é estimado, por quê? Basicamente todo esse material eu vou comprar fora do Brasil, porque aqui no Brasil não tem praticamente nada, e se tiver é o dobro do preço, tá? Ou seja, eu vou comprar tudo isso tentando comprar da forma mais barata possível, tá? Então eu tenho fornecedores, logicamente eu não posso lhe dar a minha lista de fornecedores, isso é um assunto interno, uma coisa privada, até porque nenhuma empresa do mundo entrega de mão beijada sua lista de fornecedores para os outros, tá? Enfim, então eu vou fazer a compra de todo o material, eu não vou lhe dar uma lista de material, eu vou comprar todo o material para você, tá? Então você vai pagar o valor meu e aí o valor que é para os materiais, a gente vê como é que a gente faz. Muito provavelmente a maior parte desse dinheiro não vai nem passar por mim, tá? Eu já dou a conta do fornecedor, você passa direto ou então eu passo no cartão da sua empresa e vou fazendo as compras lá e chega tudo e aí eu vou montar tudo, ok? Então realmente essa compra leva tempo porque tem coisa que eu vou comprar na China, tem coisa que eu vou comprar na Alemanha, tem coisa que eu vou comprar em Paris, tem coisa que eu vou comprar nos Estados Unidos, tem cada pecinha num lugar, tem coisas que eu vou comprar aqui no Brasil, algumas, né? Por exemplo, mas no Brasil as coisas mais simples, tipo cabo, já câmera, microfone, tudo é fora. Por exemplo, uma das coisas mais complexas de eu encontrar foi a conexão desse microfone aqui com o suporte. Isso aí foi muito difícil. É uma peça, tipo assim, foi a coisa mais complexa que teve, mas se eu não conseguisse essa peça, eu não conseguia botar exatamente esse microfone, tá? Existem vários tipos de microfone, um pouco mais simples, mas esse tem uma aparência muito mais legal do que outros e eu nem me lembro de outro podcast que tenha um microfone parecido com esse, tá? Tem, mas em outros tipos de suporte. Nesse tipo de suporte aqui é bem difícil. Então esse suporte, ele tem essa movimentação e tal. Nesse suporte, porque ele precisa desse conector. E esse conector, só existe uma marca no mundo que produz esse conector. Enfim, foi muito complexo de achar esse conector. Então a lista de materiais beira coisa de 100 itens. Não me lembro bem de cabeça, mas dá muito mais de 100 itens ao todo, né? Entre pecinhas pequenas, entre pecinhas grandes. Então, assim, como eu disse, a lista de materiais vai girar em torno de 250 a 300 mil reais, tá?
Enfim, eu digo em torno porque eu vou tentar comprar tudo para não pagar imposto, mas algumas coisas vai ser pega, vai pagar imposto. Por isso que a pessoa já tem que ter essa noção dessa margem, dessa coisa que pode alterar, tá? Então não é cravado esse preço. Vai depender do dia, vai depender do dólar. Então assim, na última rodada que eu fiz, saiu em torno disso, desse valor, tá? Então eu vou começar comprando e, enfim, tudo no cartão da pessoa, tudo, enfim. E a gente vai vendo um preço mais ou menos parecido com esse. Então, assim, antes de entrar no projeto, você já tem que saber que pode dar essa variação daquele valor. O meu preço, lógico, é fixo, é um só. Agora, o preço dos produtos, ele sofre essa variação. Então, no mínimo 250 e no máximo, acho que uns 300, tá? E a gente consegue replicar exatamente do jeito que está aqui. Então, eu vou falar alguns itens bem importantes, bem legal e imprescindível para a coisa funcionar. E um desses itens é o esquema de iluminação, tá? Existem vários tipos de luzes no mercado, mas a minha luz é uma luz de cinema, é uma luz de controle remoto, tá? Existe luz um pouco mais barata, mas de difícil operação. Essa luz, enquanto mais cara, como eu disse, quanto mais caro é o equipamento, mais fácil é a operação daquele equipamento, porque ele é mais automatizado. Então, toda essa luz, por exemplo, eu consigo controlar aqui do celular. Então, deixei ela montada uma vez, nunca mais você vai triscar nela. Agora, toda a operação você faz aqui. Aí eu crio os presets e vai tudo direitinho, tá? Então, todo projeto que eu montar vai ser com esse tipo de iluminação, que é a iluminação mais legal, a qualidade da luz é incrível. Então, além da iluminação, por exemplo, aí lógico de cabeça eu não lembro da lista de material, tá? Mas pelo menos umas 15 luzes a gente tem que comprar, porque o que dá o efeito legal da iluminação é essa iluminação focada, é uma luzinha aqui de um lado, uma luzinha do outro, enfim, ela vai pintando todo o ambiente. Então tem todo um esquema de iluminação para a primeira câmera, que é essa câmera, depois a gente replica esse mesmo esquema de iluminação para o outro lado, então tem que dobrar a quantidade de luz e depois mais um outro esquema de iluminação para a terceira câmera, tá? Então, assim, de acordo com o tanto de convidado também, a gente pode fazer um projeto para 3 convidados, para 2 convidados, para 4 convidados, tudo isso vai ampliar um pouco ou diminuir o tamanho do projeto. Então, nesse valor de 250 a 300 mil reais de material, que só deixando claro, não está incluso ainda meu valor, a gente já está criando um podcast aí para até 4 convidados. Eu não recomendo você criar para 2 convidados, porque depois você vai ter que fazer outro investimento e, enfim, vai gastar muito mais. É melhor já comprar uma coisa top e já deixar pronto aí para 4. Se usar 4, se usar 3, beleza, mas já fica pronto. Eu acho que não vale a pena criar só para 2. Então, também para a gente criar esse tipo de configuração, a gente precisa de, no mínimo, uma sala aí de 6 por 7, 6 por 8 metros, tá? Porque a gente precisa de um teto de um pouco alto, por exemplo, pelo menos uns 3 metros. Enquanto mais alto, melhor. Por quê? Porque a gente precisa de uma certa distância para essas luzes não sobrepor umas às outras. E isso é muito importante, tá? Então, agora falando um pouquinho das câmeras, eu uso as câmeras de cinema, tá? A maioria dos podcasts usa umas câmeras bem mais simples. É tipo, não vou dizer um webcam, mas parece um webcam, né? E a qualidade vai lá para baixo. Tem umas câmeras, por exemplo, robóticas, que é horrível essas câmeras, tá? Em termos de qualidade, que jamais vai dar essa qualidade que você está vendo, tá? Então, essa qualidade, ela vem muito dessa câmera, vem muito dessas luzes que eu já falei, e vem muito também da lente que a gente está usando, tá? Então, por exemplo, eu testei um tipo de câmera muito boa, mas infinitamente mais barato do que a que eu estou usando, e até que a qualidade dela era boa, mas eu comprei elas e depois eu tive que vender elas para comprar a câmera que preste, porque simplesmente tem um tipo de câmera que tem um conector, ou seja, a qualidade dessa câmera era boa, mas o conector dela não era boa. Então detalhes assim que, enfim, passa despercebido pela maioria das pessoas, tá? E só na prática, quando eu vivi, que eu fui ver isso. Então, essa câmera, ela tinha qualidade muito boa. Ela custava na faixa de uns, não me lembro bem, mas uns 12, 13 mil por aí. Mas só o tipo de conector dela era ruim. O conector é o cabo que a gente liga para sair a imagem dela lá pro monitor, lá pra internet, né? E esse conector, ele dá muita interferência. Então, assim, você pode usar essa câmera que a qualidade dela é muito boa, ela é bem mais barata, mas com esse conector ruim. Só que durante o programa a imagem começa a pular, assim, a gente não tem controle sobre isso, tá? Então, no meu primeiro podcast, minhas câmeras eram assim. Eu comprei uma câmera de uma qualidade muito boa, a mais barata que eu consegui, mas com esse conector pequeno que eu jamais pensei que fosse dar trabalho. Inclusive, eu já tinha usado muito dessas câmeras em outros projetos e ela não precisava desse conector, mas para o podcast precisa desse conector. O conector é o HDMI que eu tô falando, né? Que é o micro HDMI. Então, a gente precisa de uma câmera que tem o HDMI
HDMI full, que é um HDMI grossão, né? O grandão, que esse não dá problema nunca, tá? Então, tipo assim, se o cara for economizar dinheiro, ele vai ter mais problema e vai precisar de mais pessoas, mais experts para poder resolver esses problemas, tá? Então, para não acontecer isso, em qualquer projeto que eu faço hoje, eu já vou colocar a câmera mais barata que tem, mas que tenha esse conector, ou seja, que tenha a qualidade melhor com esse conector, né? Então tem requisitos mínimos para a gente criar esse negócio. E aí só uma câmera dessa, sei lá, não estou com a cotação exata, mas é coisa de uns 20 mil uma dessas câmeras. A gente precisa de pelo menos 4 câmeras, tá? Então aí só de câmeras a gente vai 20 vezes 4, a gente vai para 80 mil só de câmeras, tá? Só que cada câmera dessa precisa de uma lente. Então, para dar esse efeito muito legal que vocês estão vendo, a gente vai precisar de várias lentes diferentes, tá? Por exemplo, a câmera não pode ficar muito perto da pessoa, até porque ela vai ficar no meio das outras câmeras, no meio do convidado. Então, a gente precisa de uma câmera, uma lente longa, a gente chama uma lente tele, né? Então, a gente também precisa de uma lente com abertura muito grande, porque essa abertura a gente consegue esse efeitinho desfocado, coisa que jamais aquelas câmeras dos outros podcasts vão conseguir. E isso é que dá essa sutileza, isso é que dá a diferença, isso é que dá essa qualidade maior, tá? Então, só uma lente dessa, a gente também está falando de 15 a 20 mil e a gente precisa de pelo menos 4 dessas lentes. Então, aí, ó, só de câmeras e de lente, que é às vezes a pessoa pensa que é tudo de equipamento, né? Mas, na verdade, nem começou ainda a lista de equipamentos. Como eu disse, são quase 100 itens que a gente vai atrás, né? Desde coisinha pequena, coisa muito grande. Mas com certeza o maior volume é as câmeras e as lentes. Então aí só de câmera e lente a gente tem 80 mil mais 80, a gente tem uns 160 mil aí só de câmera e de lente. E isso a gente tá falando para 4 câmeras, tá? Com 4 câmeras a gente consegue filmar perfeitamente bem 2 convidados, porque tem uma câmera pro host, tem uma câmera para um convidado, tem uma câmera para outro, a câmera do host e uma câmera geral que pega todo mundo, tá? Então seria 4 câmeras. Lógico que a gente para fazer um projeto mais top ainda, mais câmera, mas enfim, mas 4 é o mínimo, né? 4 é o mínimo. Porque se a gente ficar com 3, na hora que botar 2 convidados vai ser ruim. De uma câmera pegar 2 pessoas, não vai conseguir pegar, porque as câmeras são todas as lentes são com ângulos mais fechados, tá? E essas lentes, elas não têm zoom. Elas são próprias para aquela distância, então fica tudo marcadinho. Então, os equipamentos mais, tipo assim, que mais pesa no orçamento é essas câmeras. As luzes também é uma parte bem salgada aí do equipamento. Depois a gente vai entrar em computador. Por exemplo, o computador tem que ser um computador muito potente para poder aguentar, e aqui eu vou sugerir iMac. Um iMac não sai por menos de 20 mil reais. Também não é qualquer iMac que funciona, tem que ser um iMac Pro. Não Pro, não precisa exatamente de um Pro, mas é um iMac com muita conexão, porque um iMac mais simples, ele não tem muitas portas de conexão e a gente precisa de um monte de porta de conexão, tá? Um computador mais simples não aguenta todo esse processamento e vai cair, vai derrubar a live no meio e tal, e não funciona, tá? Até outra coisa que eu esqueci de falar, esse estúdio ele tá completamente programado para fazer ao vivo, tá? Então, só em um estúdio fazer ao vivo e um estúdio que não é programado para fazer ao vivo são equipamentos completamente diferentes, tá? Então, assim, lógico que você pode fazer gravado e tal, mas ele está projetado para fazer ao vivo. Então, mesmo quando a gente faz gravado aqui, a gente capta como se fosse ao vivo. Nisso reduz absurdamente o tempo de edição. Por exemplo, em estúdios mais simples, que não tem todos esses equipamentos que eu estou falando e que tem uma técnica diferente, cada câmera faz uma gravação unitária, depois o cara tem que pegar cada arquivo dessas câmeras, jogar para edição. A edição de um podcast dura quase 24 horas, uma edição de 1 hora, né? Porque eu tenho que sincronizar as câmeras, tenho que fazer os cortes de cada pessoa. Aí eu preciso de um cara absurdamente bom em edição, coisas que não dá para ensinar assim em 2 semanas. Um cara tem que ter pelo menos, tem que ser profissional de edição para fazer uma edição de um podcast. Então a maioria dos podcasts é assim. Mas aqui a gente tem essa história do ao vivo. Então mesmo quando eu gravo como se fosse ao vivo. Então o podcast na verdade já sai editado, porque a gente tem equipamentos diferentes, tá? Então o som já sai perfeito, as câmeras já saem perfeitas, não precisa de edição de coisa nenhuma. Ou seja, se eu invisto em menos equipamento, eu vou precisar de mais material humano. O cara vai ter que editar a luz, vai ter que editar a imagem, vai ter que editar o som, vai ter que editar um monte de coisa, vai ter que editar os cortes. Agora, quando a gente cria essa estrutura do jeito que eu estou criando, tudo isso já sai e o cara não precisa editar coisa nenhuma. Assim a gente ganha tempo, ganha produtividade e ganha muito em qualidade também. Então, depois desses equipamentos mais caros, só para vocês terem uma noção, aí a gente vai para as interfaces de vídeo, interface de áudio, que as outras coisas também bem caras aí. Então, a gente já está falando aí de uns 30 mil, mais ou menos.
anos para essas interfaces, e depois começa as estruturas, né? Que é tripé, parafuso, enfim, aí tem a mesa, tem a decoração. Ou seja, nessa minha consultoria, eu vou criar toda essa técnica. No caso, se você quiser fazer alguma decoração a mais, lógico que eu não faço decoração, mas eu vou fazer toda essa parte técnica. Então, a decoração, aí vai com um arquiteto, vai com alguém aí que você queira, né? Mas eu já vou deixar a estrutura, os tripés, as luzes, tudo já praticamente pronto. Então, agora eu vou falar um pouquinho, vou até pegar minha cola aqui, de um pouquinho das coisas que eu vou treinar a pessoa, tá? Ou você vai encontrar um funcionário e eu vou treinar esse funcionário para você. Então, eu vou ensinar ele a fazer... No caso, a gente vai usar Mac, tá? A gente vai usar o programa de edição próprio do Mac, onde eu vou ensinar ele a fazer os cortes, tá? Então, existe várias formas de fazer cortes e eu vou ensinar tanto ele mexer no programa, como ele faz os cortes, como também a lógica, porque não adianta, se você pegar qualquer pessoa que sabe mexer com a edição, não significa que ele sabe fazer um bom corte. Porque existe uma lógica por trás. Essa lógica é a lógica lá do marketing digital, enfim. Então, eu tenho essa lógica por trás para conseguir bons cortes. Porque enquanto melhor o corte, mais você vai ter audiência. Por exemplo, em um dos podcasts que eu faço, eu consegui um corte que ele conseguiu viralizar e a gente conseguiu mais de 2 milhões de visualização. Ou seja, a gente tem que ter esse feeling. Esse feeling, na verdade, ele é técnica, né? Então, tanto eu vou ensinar a técnica do cara, como ele mexer no programa, fazer os cortes, como digamos assim, a estratégia de fazer cortes, que parte é melhor, que parte é pior, então tudo isso aí eu vou ensinar pro cara, tá? Também vou ensinar ele a criar todo o agendamento automático nas plataformas de YouTube, Instagram, Spotify, tudo isso. Então eu vou ensinar ele a entrar nas contas, a deixar as contas sempre logadas, porque às vezes as contas saem. Vou ensinar ele a criar os agendamentos, porque é muito importante. Em um dia, em 2 dias, eu já deixo tudo agendado e assim a gente não precisa ficar postando toda hora, tá? Sem isso, sem toda essa tecnologia aí para criar esses agendamentos, vai demandar da pessoa estar toda hora lembrando de postar. E assim, a gente lembrando de postar, postando de um por um, a gente esquece, a gente atrasa, a gente não posta tudo. Então, assim, muitos podcasts pecam por isso. Os caras têm até os cortes, mas não conseguem postar, porque tenta postar manual, e manual é muito complexo, tá? Então, eu já vou dar esse treinamento de como fazer todos esses agendamentos. A gente tem que pagar algumas plataformas são nativas, outras a gente tem que pagar por fora para conseguir fazer esses agendamentos, tá? Então, tudo isso eu vou ensinar pro cara. Vou ensinar também a parte mais complicada. Lógico que eu não vou dar um curso completo disso, eu só vou dizer o que ele precisa fazer, tá? Então, ele só vai repetir aquele negócio que eu fiz, que é a parte de impulsionamento, que é a parte dos tráfegos, que a gente chama, né? Que a gente tem que fazer o nosso conteúdo explodir o mundo. Então, eu não vou dar um curso de tráfego pro cara, até porque isso aí eu ia demorar 6 meses para ensinar. Enfim, o cara depois pode até estudar e um curso aí, comprar um curso e tal. Mas eu já vou ensinar ele a fazer exatamente o que a gente precisa fazer para podcast, porque existe vários tipos de tráfego e eu desenvolvi um método para a gente fazer tráfego de podcast que foi bem difícil de eu encontrar. Porque a maioria das pessoas, como eu disse, coisas de podcast é muito, digamos, restrita. A maioria das pessoas fazem tráfego, existe tráfego para lançamento, tráfego para negócio local, tráfego para vários tipos de coisa, e eu sou especialista também em tráfego para podcast, tá? Então, eu vou ensinar ele como fazer as campanhas, quais as melhores campanhas, quanto investir, ou seja, eu já fiz vários testes, vários testes, já vou ensinar o miolo de tudo que eu fiz para ele, senão ele vai ter que começar, ou seja, quando eu entrei nesse negócio, eu já sabia tudo sobre tráfego, mas ainda assim, tá com 8 meses eu treinando para criar melhores campanhas e ter mais resultados, tá? Então, eu vou ensinar como ele fazer os tráfegos, tanto no YouTube, quanto também lá no Instagram, que é completamente diferente, tá? Então, essa inclusive vai ser uma das partes maiores aí do treinamento para ele. Ou seja, só relembrando, eu não vou ensinar tráfego como um todo, tá? Eu vou ensinar ele a fazer tráfego específico, não toda a teoria do tráfego, mas como ele pode copiar e colar e reproduzir as campanhas que eu já faço. Também vou ensinar ele a fazer essa pequena operação nas câmeras. Ele também não vai virar um expert, ele não vai virar um fotógrafo, não, tá? Ele só vai fazer o que é preciso para a qualidade do podcast ser bom, porque eu vou configurar essas câmeras. Depois só vou ensinar ele a ligar e a se desconfigurar, em que botão que ele aperta para aquela configuração todinha que eu salvei e voltar, tá? Então essas configurações vão ficar salvas e qualquer coisa que acontecer, ele aperta naquele botão. Então ele não precisa ser tão expert assim
sem câmera, mas eu vou dar esse treinamento básico aí de câmera para ele. Outra coisa também seria todo esse treinamento de luz, né? Como eu disse, ele não vai precisar criar o esquema de iluminação, porque eu já vou deixar criado, já vou deixar montado. Mas ele vai saber o mínimo da operação de uma luz, né? Que é ligar ela, mudar um pouquinho a potência, porque pode acontecer alguma coisa, mas também todas as configurações vão estar salvas. Se alguém bater sem querer, empurrar a luz para o lugar errado, ele aperta um botão e a luz volta, tá? Então isso é a grande coisa, porque como eu disse, se eu fosse treinar o cara para ele ser especialista em todas essas áreas, ele ia demorar os 20 anos, que foi o que eu demorei para aprender essa parada, né? Então isso é que é o mais legal da minha consultoria, que eu crio todas essas coisas pré-configuradas, pré-moldadas, e o único cara dá conta de fazer tudo, e sem ele ser grande especialista, porque na verdade ele só vai aprender, enfim, a voltar às configurações que eu salvei. Outra coisa, vou ensinar também ele a fazer as configurações de som e o mínimo que ele precisa saber de som. Como eu disse, o som é uma das partes mais complexas, ele não vai precisar editar som, porque eu já vou criar um equipamento, já vou comprar um equipamento que é o equipamento que eu uso, que ele acho que só tem um equipamento nessa categoria no mundo. Por exemplo, mesa de som existe a rodo, né? Mas mesa de som para show e tal. Então, se a gente usa um equipamento desse, a gente vai precisar de um profissional muito bom para tratar o som, porque o som não vem pronto para podcast, tá? Ele vai vir com ruído, ele vai vir com outras coisas, ele vai vir com graves, com uma voz alta, uma voz baixa, enfim. E agora, com esse equipamento, eu já compro ele, que é o mesmo que eu tenho aqui, que é um equipamento próprio para podcast, que, como eu disse, se eu não me engano, só tem um dele no mundo. Assim, ele não tem concorrente, isso que eu quero dizer, né? Não é que só tem uma unidade, é que só tem um tipo desse equipamento no mundo. Ele é muito novo, assim, quando eu comprei ele estava com 1 mês de lançado no mundo, não tinha nem chegado no Brasil, comprei direto da pré-venda lá dos Estados Unidos. Então, nesse equipamento ele já consegue, depois de ele bem configurado, ele já consegue entregar um áudio perfeito em tempo real, tá? Então, tipo assim, é a coisa mais mágica do mundo, o que esse equipamento consegue fazer com o áudio. É impressionante, tá? Porque só quem é editor de áudio sabe o tanto que dá trabalho editar o áudio. E esse cara lá, esse equipamento, ele consegue fazer essa edição em tempo real, de forma mágica. Enfim, é impressionante. Então, assim, como eu disse, eu não vou transformar o cara num técnico de som, já vou deixar as configurações tudo prontas, vou configurar tudo aí, ele só vai apertar um botão e voltar aquelas configurações iniciais, caso alguém bata lá, tá? Outra coisa, vou fazer essas mesmas configurações para a mesa para interface de vídeo, né? Esse interface de vídeo é um equipamento onde junta a imagem de todas as câmeras, e vou ensinar ele a fazer os cortes, as trocas de câmera, tudo em tempo real. Ou seja, também para configurar esse equipamento é muito trabalhoso, é muito complexo, e tipo assim, tem pouquíssimos tutoriais no YouTube ensinando isso, até porque é um equipamento bem raro, assim, a maioria das pessoas não tem para estar fazendo videozinho de YouTube sobre isso, tá? Então ele tem muita configuração. Esse, se eu não me engano, foi um dos equipamentos que eu mais demorei para aprender. Passei, acho que depois que eu comprei ele, uns 3 meses, enfim, fuçando para eu conseguir aprender tudo sobre ele. Então vou deixar também as configurações já tudo pronta, e o cara só vai apertar um botãozinho lá, tudo pré-configurado. Ele apertou um botão, puf, tudo muda. Apertou outro botão, tudo muda, tá? Então também isso. Então mais ou menos esse vai ser o treinamento que eu vou dar para o funcionário. Primeiro eu vou montar, só recapitulando tudo, tá? Vou montar a sala inteira, eu pessoalmente, pá. Depois eu vou dar o treinamento pro cara. No final aqui eu não faltou uma parte, né? Que é tem a parte das configurações da TV, né? Que é essa coisa aqui. E a estratégia que a gente vai usar pro podcast crescer, tá? Então eu vou também passar esse negócio pro cara. Então, deixa eu ver o que falta aqui. Pronto, é mais ou menos isso. Então, minha gente, é mais ou menos toda a parte que eu vou fazer aí na consultoria aí para criar o seu podcast, montar a sua própria estrutura. Logicamente, se você não quiser tudo isso, existe o nosso estúdio e você pode simplesmente alugar, tá? Mas tem muita gente que precisa de uma demanda própria, e aí, lógico, enfim, é legal montar a sua própria estrutura. Então, como a gente cria um preço para essa consultoria, tá? Foi uma parte também que eu aprendi lá com o Flow, tá? O Flow, hoje eles são, como eu disse, os maiores do Brasil, foi quem criaram toda a história, e hoje eles também dão consultoria. Por exemplo, ele é meu concorrente nessa parada, né? Você pode contratar o cara do Flow para ele montar o estúdio para você, tá?
Então, só que o estúdio dele hoje e o estúdio também que ele monta não tem metade dessas tecnologias. Até porque eu conheço lá, tá? E ele é desse estúdio, digamos, é muito bom, mas um pouco mais tradicional, onde precisa de várias pessoas para fazer a operação. Então lá, se eu não me engano, só na sala lá dentro parece que são quase 5 pessoas. Ao todo, no Flow, não me lembro agora. Eles têm vários podcasts lá, tá? Porque eles também alugam, eles têm várias salas. Ao todo são mais de 100 funcionários, mas para fazer um podcast funcionar é coisa de 10 funcionários que eles têm. Então, se eles montarem a estrutura para você, eles vão montar tipo a estrutura deles, que é boa, mas que demanda desse profissional. Então, esse é meu diferencial, que nem o Flow consegue fazer. É que eu vou montar essa sala para você, onde você não vai ter essa demanda ou seja, você não vai depender de um grande profissional. Basicamente, qualquer pessoa que você pegue e eu dando esse treinamento para essa pessoa, ela vai conseguir operar de boa, tranquilamente, tá? Então a gente consegue hoje, para quem quer começar algo, dar uma estrutura ou mostrar como faz, desde algo pequeno com duas câmeras até algo no nível Flow. Que muitas vezes as pessoas que fazem os treinamentos, os cursos, vêm com um setup padrão. Tá, meu setup padrão é esse, você precisa dessas câmeras. Tá, mas e se eu tenho essa aqui que eu faço? Como que eu uso o OBS? Ah, não. Isso eu te ensino a fazer o meu padrão. Então, o Flow aprendeu com 5, 6 padrões ao longo do tempo. Agora que a gente está pensando em estandarizar o processo. Realmente não existe um lugar hoje na internet que ensina, porque são vários equipamentos aleatórios que quando você junta, você consegue fazer um programa. Não tem dizendo, falando, pô, compra esse equipamento, esse cabo X, e hoje, pra ligar. Hoje, inclusive, a gente tem, acho que são 10 itens que a gente divide entre nível B, A e S, para formar de 100 mil reais a 400 mil reais um setup para podcast. Vocês têm uma categoria. Então, para eu criar esse preço dessa minha consultoria, que na verdade não é uma consultoria, né? É uma consultoria, é um treinamento e é uma implantação, né? Ou seja, eu vou fazer toda essa parte para você. Eu pensei de duas formas, que inclusive foi dicas lá do Flow, tá? Uma, eu me baseei um pouco no preço que eles cobram, tá? E outra, eu me baseei numa dica que eles deram, tá? E uma dica que eles deram de como eles criaram o preço deles. Então, o preço deles equivale a 2 anos de aluguel do próprio estúdio deles. Eles também lá, como eu disse, eles têm 5 salas para eles alugarem. E não me lembro exatamente quanto custa o aluguel deles. É mais caro um pouco do que o meu, até porque eles estão em São Paulo, tem mais poder aí, são muito mais famosos, lógico, que dá para, digamos assim, aumentar um pouco mais o preço, né, do aluguel. Mas o aluguel, o preço da consultoria deles equivale, no caso deles, é de 2 a 3 anos de aluguel. Porque, lógico, o cara não vai criar toda uma estrutura dessa, uma estrutura que ele criou, que ele inventou, que ele descobriu, que ele gastou um absurdo de dinheiro, ele não vai, tipo assim, botar o preço de 2 aluguéis dele, né? Senão ninguém ia jamais alugar ele e todo mundo ia digamos assim, pedir para ele fazer o estúdio e, na verdade, concorrer com ele, né? Então, ele também tem várias regras, como eu disse aqui, basicamente eu tenho essas 2 regras, né? O cara não pode, eu não posso ensinar um funcionário que já trabalha nesse audiovisual, minhas 2 regras, que inclusive copiei deles, e você não pode usar essa sala para alugar para outras pessoas, ou seja, para virar um concorrente direto meu, né? Você pode só montar o seu podcast lá com toda essa estrutura. Então, é minhas cláusulas. Ele tem as cláusulas dele e essa porque enfim, exclusiva minha. Até por causa da minha condição, né? Então, o preço deles, se eu não me engano, na última vez que eu vi tem 2 anos, né? Até porque eu pensei em contratar eles para me ajudar. Então, eles estavam cobrando de 200 a 250 mil a consultoria, tá? Então, como um podcast ia variar aí de uns 300 mil, ou seja, mais uns 200 de consultoria, o cara ia gastar 500 mil para montar uma sala dessa, mais ou menos, com a ajuda deles. Então, isso, como eu disse, ele estava baseando em 2 a 3 anos de aluguel para chegar nesse valor, tá? Então, eu fiz uma coisa muito parecida. Eu pensei num valor que equivale a 2 anos de aluguel, ou seja, se você vier contratar aqui, mais ou menos 2 anos de aluguel, você vai gastar mais ou menos esse valor, ou seja, você comprando a minha consultoria e montando esse negócio para você vai tirar o dinheiro, lógico, lá na frente, como qualquer investimento, né? Hoje, se você compra uma casa, se você vai criar um escritório, você vai gastar tantos mil, daqui a 2 anos você vai tirar esse dinheiro.
Então é mais ou menos isso, tá? Então, o meu valor fica de R$100 mil, o valor dessa consultoria. Como eu disse, mais ou menos o aluguel tá aqui por volta de R$4 ou R$5 mil, dependendo do projeto. Ou seja, num ano a pessoa vai gastar coisa de 50 mil, né? Digamos 4 vezes 12, dá por volta de 50 mil. Então, 2 anos de aluguel dá coisa de 100 mil, né? Então, acho que um valor justo é um valor que vale a pena eu fazer isso, porque qualquer valor menos que isso não vale a pena, digamos assim, para mim, ter todo esse trabalho, porque eu vou ter uma dedicação, eu vou ter que parar muita coisa que eu estou fazendo para ir cuidar desse projeto, para ir treinar essa pessoa, para ir fazer essas compras, enfim. Então, é mais ou menos isso. Então, se você quiser, você entra em contato, a gente vai criar um contrato bem direitinho, vou especificar todas essas cláusulas, mas é importante você ter visto esse vídeo até o final para você entender tudo como funciona, tá? E dá pra gente sim criar o seu projeto de podcast para lançar você pro mundo, tá? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente e a gente vai fazer todo esse serviço para você. Um abraço e até a próxima.